Sejam bem-vindas a este podcast, uma ação da Licenciatura de Ciências Sociais do IFPR Campus Paranaguá. Neste projeto, vamos trazer provocações, leituras e análises sobre diferentes obras, clássicas e contemporâneas, que tocam as ciências humanas. Neste programa, teremos a participação da antropóloga Marília Ceni de Lourenço, que vai nos falar sobre o texto Truques da Escrita, para começar e terminar teses, livros e artigos de Howard Becker. Sejam bem-vindos e aproveitem esse podcast. Olá, pessoal! Eu sou a professora Marília e esse é mais um episódio do Sociais em Prosa. Os comentários a seguir foram todos baseados na minha leitura de Truques da Escrita, um livro que inspira pela sagacidade de seu autor, que é um sociólogo clássico no verdadeiro sentido do termo. Howard Becker é membro da chamada Escola de Chicago, ou Escola do Interacionismo Simbólico, uma vertente teórica que, desde os anos 30, foi pioneira ao tratar a cidade enquanto objeto de pesquisa, a cidade e seus mais variados grupos sociais. Entre as suas inspirações, eu acho importante destacar o Zimmel. Eu penso na riqueza dos elementos da vida humana que ele revela com tanto esmero, e na qualidade de sua escrita sobre temas aparentemente prosaicos demais para a sociologia da época, pois foi a turma do Becker que deu continuidade a essa tradição de observar com minúcia as interações confusas da modernidade. Pesquisas como as deles borram as diferenças entre as áreas das ciências sociais. Gente, o Becker é desses intelectuais tão completos que até sobre escrever ele chegou a escrever. Vocês têm em mãos um livro primoroso, mas eu não quero fazer uma resenha propriamente. Quero falar do porquê de eu ter selecionado essa obra. Eu conheci o Becker enquanto estudante, como sugiro que vocês façam. Mas reler Truques da Escrita enquanto professora me cativou em outro sentido. Comecei a me perguntar: qual a razão de um autor como ele, já renomado em sua área, que não é a redação, dar cursos de redação acadêmica e publicar várias obras nesse rumo? Por que precisamos aprender truques? Ele mesmo responde: todo mundo sabe que os sociólogos escrevem muito mal. Vejam só, ele vem de uma tradição de escrita anglo-saxã. Então vocês vão ler palavras como clareza, necessidade, objetividade do livro todo. Mas nenhum autor de nenhum país ou tradição teórica vai te recomendar escrever um texto floreado em detrimento de seu conteúdo, especialmente uma tese, da graduação ao doutorado, que é realizada no intuito de informar a sociedade que aquele produto que se tem em mãos possui rigor científico. É possível fazer encontrar o metódico e o elegante, o necessário e o belo, mas esse equilíbrio vem da prática. Como Becker mesmo diz, não se pode ler o que não foi posto no papel, e muitas vezes. Mas é importante ler o livro sabendo que não se trata de um manual de escrita, e sim de uma análise sociológica sobre as práticas de escrita acadêmica. E toda a sociologia nos mostra a importância de um olhar mais amplo. Só eu estou travando diante da folha em branco? Só eu procrastino assistindo Netflix? Só eu tenho medo de mostrar um rascunho? Não consigo nem chamar de texto. Eu chamo de notas, esboço. Becker está aí provando que não se trata de um problema isolado, que há algo de podre no reino da escrita acadêmica. Eu adoro quando ele discute o vício sociológico de usar a voz passiva. Ele cita: os desviantes foram rotulados. É um erro não só de redação, mas teórico. Quem os rotulou? Se você trabalha com sociologia do desvio, então sabe como é importante marcar essa disparidade de poder entre quem pode rotular e quem é rotulado na sociedade. Mas Becker vê algumas implicações em apresentar esse agente no seu texto. Significa oferecer ao leitor a possibilidade de criticar o seu trabalho, pois a afirmação identifica com clareza quem é quem de acordo com a sua hipótese. Então é melhor dizer:
os desviantes tendem a ser rotulados na cultura brasileira, pois ninguém poderá dizer que você afirmou que eles de fato são e nem que eles não são. E assim você perde os agentes reais e as situações reais que são a verdadeira substância de um texto sociológico. Em tradução mais direta, o que o Becker diz é que toda tese tem sim que dar nome aos bois. Ainda que você não curta os interacionistas e a sua escrita, e que sua teoria de coração seja mais abrangente, a ponto de esses agentes humanos não serem vistos com facilidade, você pode ser um estruturalista hardcore, por exemplo. Ainda assim, você pode dizer a estrutura informa as práticas de parentesco. E a protagonista está lá, não as pessoas, mas a estrutura que as conecta. O leitor entendeu. Mas para atingir esse nível, deve-se inclusive contabilizar o tempo da deformação acadêmica ao longo dos anos na graduação e na pós. No capítulo 2, o Becker fala sobre como os estudantes começam a pensar que, se não escreverem de forma pomposa, não estarão à altura da universidade. Ele lembra também o quanto os professores estimulam esse erro, mais ainda quando se trata da referência aos autores clássicos. Pois qual aluno de primeiro ano teria a empáfia de dizer que Weber ou Bourdieu poderiam escrever de forma um pouquinho mais inteligível? Então fica difícil exigir que esse estudante assuma a responsabilidade pelos argumentos que defenderá em sua tese, que ele se porte como um autor e ao mesmo tempo fomentar esses erros de teoria, metodologia, de escrita. Outro ponto fundamental nessa deformação. Desde cedo, os estudantes aprendem a escrever isolados, como se de seus textos saísse algo como a receita da pedra filosofal. A escrita na academia é cultivada como algo que emana de uma habilidade inata que o estudante demonstra já na primeira versão do seu primeiro capítulo. Como escrever é botar um pouco de si para fora, é como se partilhar o texto te expusesse ao ridículo enquanto pessoa. Esse é um ponto que atravessa todo o livro, que Becker discute particularmente nos capítulos 1 e 7, e como vocês podem imaginar, de maneira cristalina. Eu gosto de pensar que a escrita é um processo de depuração. Como Becker enfatiza, você não constrói algo do dia para a noite. E ele sabe que nós fazemos isso a graduação inteira com trabalhos de disciplinas. Eu fiz. Ele nos lembra que uma tese não é mais um trabalho, é de outra qualidade. Embora o livro fale mais diretamente aos pós-graduandos, todas essas práticas devem começar no TCC. Esse é um trabalho longo e é aí que começam os problemas. Você leu tudo, absorveu tudo, inclusive os vícios, foi da biblioteca ao campo. Então, quando digo que não se constrói uma tese, é porque o processo é inverso mesmo. É tirar um pouco das costas essa tralha intelectual, afetiva, material, acumulada antes mesmo de abrir o primeiro arquivo no Word. A página que fica muito tempo em branco não está vazia. Ali tem coisa demais a se dizer. Depurar é isso, é você se livrar aos poucos do desnecessário para começar a aparecer o que é de brilhante, nos seus dados, na sua redação, nos seus argumentos, e ao fim de tantos procedimentos exaustivos, em você. Um conselho que eu ouvi da minha orientadora quando eu já tinha preparado uma carta ao programa, desistindo do doutorado, de tanto sofrer com a redação. Esse conselho foi: comece a escrever com pessoas de carne e osso, com o que você viu, pensou, sentiu, e não com marco teórico ou a relação social de X com Y. Isso vem depois. E eu prometo para vocês que vem mesmo. E é uma alegria absoluta quando a gente consegue enxergar. Pois bem, agora que escutamos o podcast da professora Marília, vamos pensar um pouquinho sobre algumas questões. Quando vocês escrevem um texto de qualquer natureza, vocês compartilham? E como se sentem? O que nós, professores, orientadores, leitores, podemos fazer para cultivar essa autoconfiança
na escrita de vocês, estudantes, no ambiente acadêmico. Gostaram desse podcast? Esperamos vocês na próxima edição.